Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Então, a gente está com isso, com esse problema. Isso está acontecendo no Brasil hoje, mas isso vem de uma cultura também nossa, ruim, nesse aspecto, de não entender de onde começa o problema e que a gente precisa, de fato, sentar e tentar resolver, ao invés só de ir para o desespero, como está acontecendo agora. Então, a gente tem uma parte da população que está discordando, não do resultado em si, mas eu acho que do processo eleitoral como um todo, das garantias individuais e direitos fundamentais que estão sendo violados dia a dia, que nem ontem chegou uma notícia que um dos meus amigos advogados, uma senhora de 74 anos, uma dona de casa que, simplesmente por ela estar se manifestando, ela teve uma dessas famosas sanções do Lex Luthor. O que aconteceu com ela? Não, o que eu sei é que ela teve as redes censuradas e também parece que estava culminando em alguma pena de multa. O que é esdrúxulo também ao processo, tecnicamente falando. E as multas dos caras, tipo, 100 mil reais. E assim, não existe isso de você combinar no nível do processo ali, porque é só um inquérito, né? Você não tem um processo em si, você já imputar uma multa para isso. Isso é completamente a lei ou direito. E as pessoas falaram tanto, né, de ciência. O direito é uma ciência. Então, quando você faz faculdade de direito, é ciência jurídica. É uma ciência, porque existe uma lógica. Não é assim, não deveria ser, né, tão bagunçado. E o que está ocorrendo na prática acaba afastando as pessoas do que é legal, do que é justo, do que é moral, do que é correto. A percepção, para mim, pelo menos a minha percepção, é que a lei não existe mais. Acabou o Estado de Direito. Para mim, a gente tem um homem que é capaz de fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode ignorar a Constituição, a lei suprema, que era o trabalho dele defender. Ele está atacando. Então, eu tô bem desiludido, assim, eu pessoalmente. Mas a gente precisa, como civilização, assim, a identidade brasileira, ela está num processo de amadurecimento. Então, ela precisa encarar isso de fato. Então, fazer a constatação do problema faz parte do negócio. Então, a gente precisa ter consciência do que já não funcionou no Estado democrático de direito. Isso não é ataque à democracia, é o contrário. Você está garantindo que ela sempre ocorra, porque também é natural desses processos. A gente, desde da construção da República na história do Brasil, a gente teve muitas vontades de vários ditadores. Não vou nem citar alguns, porque senão o pessoal fica pegando nisso. Eu não quero levar tanto para o campo ideológico, eu queria levar mais para o técnico. Mas a gente já teve Estado Novo, que, ao meu ver, era mais parecido com o fascismo. A gente teve isso. O Estado Novo era um tipo de lei? Era um tipo de Constituição? Como que era o Estado Novo? Então, porque, para quem estuda o direito à Constituição... Eu não estudo, você vai ter que me explicar. Não, vamos falar assim, acho que é legal as pessoas como um todo entenderem isso. A gente veio no processo, não, obrigada, lá da monarquia, tem a Constituição de 1834. Essa Constituição, ela previa o poder moderador, que é o que muita gente hoje confunde, o que deveria, o que seria o papel das Forças Armadas. Depois que isso saiu, né, das constituições seguintes, a gente teve o Estado Novo, que é a área de Getúlio Vargas, que é onde eu vou atrair gente muito hater, porque tem gente que ama a era getulista. Na minha opinião, na minha concepção, o Brasil ficou cerca de 15 anos, muito perto ao fascismo. Eu acho que foi muito prejudicial ali. A gente estava muito próximo do absolutismo de alguém. Eu acho que a gente não pode ficar concentrado na mão, como está ocorrendo hoje, de uma pessoa ou de um grupo de poder. Isso não é o que eu considero como lei, o que é justo, o que é democrático, e nem a versão mais atualizada, nem academicamente falando. Então, tem muita gente também que aponta, fala, os Estados Unidos, o modelo. Não é o modelo. Para quem estuda de verdade, ele não é o modelo democrático, ele só serve aquele modelo para o americano em si, porque a Constituição americana, para o americano, é algo transcendente. Você nasce americano, você já sabe aqueles princípios, que aquilo é educado, e você não vai nem contestar. Nem questionar. Faz parte. A Constituição. Que nem eles são muito processuais, né? Procedimentos. Não é só no direito, para qualquer coisa. Você tem manual, então, eles seguem aquilo. Tem os seus erros, tem as suas correções, mas você não tem como trazer, nem para o Brasil, nem para outros lugares. Então, nós deveríamos entender que
o Brasil, até pela história do Brasil mesmo, né, colonização e etc., a gente tem muito mais a ver com o que aconteceu na Europa. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a britânica. A britânica ela tem um poder moderador, através de leis ali, que funciona. Que é a rainha, não? Através da rainha também, mas tem algumas legislações ali, mas a representatividade do parlamento inglês funciona demais. Então, você tem a Câmara dos Comuns e você tem aquela discussão fervorosa no parlamento, só que a sociedade também é participativa. Então, a gente tem exemplo bom para olhar, que nem eles quiseram sair da União Europeia. Saíram. Né? Na hora que teve o pau ali, dissolveu o Congresso Nacional deles. Isso aqui seria algo assim escandaloso, mas não tem porquê. Porque lá, aquela sociedade, não estou falando se é bom ou se é ruim, eles entenderam que é o melhor para eles. Sim. Foi essa a decisão. Né? Então, o tempo dirá se foi bom ou ruim sair do Brexit. Talvez o Brasil precisa de uma própria personalizada, alguma coisa única. Então, o Brasil precisa entender, primeiro, a identidade nossa, que nós somos um país colossal, com diversos problemas diferenciados, trouxeram para nós parte de legislação europeia, parte de legislação dos Estados Unidos, que nem a parte que todo mundo gosta de citar, falando desse ponto específico aqui da Constituição Federal, falado lá dos check and balance, né, dos freios e contrapesos. Funciona muito bem para o pensamento americano. Para nós, não existe mais esse equilíbrio. É fato consumado, você não tem. Mas eu acho que para qualquer coisa que pudesse estar escrito na nossa Constituição, nas nossas leis, tudo não ia funcionar quando você tem alguém que simplesmente pode ignorar o que está escrito. Então, mas a gente está personalizando. Tem, tudo bem, a questão do Alexandre, mas eu diria... Não, mas eu coloco todos os 11 aí nesse você vai ter que colocar todos eles, porque eles... 11 ou 10, não sei. 11. Mas eles opera um, depois opera o outro. Isso é verdade também. Isso também faz parte do STJ, que as pessoas não falam muito, mas isso também é costumeiro. Hoje está muito em voga lá o TSE, porque o TSE tem esse mesmo princípio. Só que eu, que sou advogada há 20 anos, você vê isso em primeira instância. Então, para dar um exemplo... uma área que não tem nada a ver com política, ou melhor, tudo tem a ver com política, mas... mas inocentemente, quando você faz o direito... Eu fiz direito porque eu queria ser um agente de justiça, através das leis. Santa inocência. Infelizmente, Muito difícil. Nada disso aconteceu. Mas, eu atuei, então, num tribunal aqui perto, em Santo André. O tribunal, para aquele tipo de ação que eu entrava, para não polemizar, só para o pessoal entender, você protocolava uma ação que pode subir para 10 tipos de andares, lá, para uma vara específica. Só que já tinha o entendimento do presidente do tribunal que aquele tipo de ação tinha tal entendimento. Então, era uma decisão política, porque o direito ele é individualizado. O que deveria ser? Eu estou aqui com a minha petição, esse é meu cliente, esse é o caso a caso. Esse juiz ele tem que estar imparcial, ele tem que estar... completamente esvaziado para poder julgar o que seria melhor para o meu cliente. E aí você tem o direito ao contraditório, que é o normal. É isso que você espera, qualquer pessoa espera, que você vá procurar justiça no Brasil. O devido processo legal. O devido processo legal é isso. Só que aí você tem várias vertentes. Então, você tem a esfera penal, a esfera civil. O que esses ministros estão promovendo, em primeiro lugar, que é bem grave, é misturar tudo. Então, quando veio aqui... É Carlos, né? Eu tenho um problema. Carlos. Isso. O Carlos ele deixou muito claro. Quando ele falou do processo, do apontamento da urna, eu vejo o processo eleitoral um problema num todo, não é só a urna, né? Mas da urna especificamente, ele foi muito bem claro. Foi uma própria resolução do TSE que estipulou como que deveria ser. Qual o procedimento que um partido político que é o que a lei determina, deveria fazer se encontrasse uma inconsistência. Deveria fazer, então, um pedido de verificação extraordinária. Processo administrativo, não é judicial. Isso tem bastante diferença. E aí a gente teve a movimentação de um processo extremamente judicial, que não tem nada a ver com a esfera administrativa do direito. Aí tivemos ali uma condenação absurda, sem nenhum senso de ética, de moral, de justiça e de proporcionalidade. Então, eu estou falando de um fato isolado aqui, porque é recente. Mas a gente ficaria a noite inteira se eu fosse apontar as mais recentes, em diversas áreas.
A gente aponta os ministros do Supremo porque eles são exibidos, culpa é deles. Eles que estão fazendo as decisões que mais têm impacto E também. também eles vão dar entrevistas, eles acabam fazendo essas palestras fora do Brasil, que irrita a grande massa, Sim. né? Que nem o ministro Barroso, eu critico bastante ele, porque ele é do movimento neoconstitucionalista. O que significa esse Significa movimento? o seguinte, nós temos... Primeiro assim, já tem uma Constituição que se você pedir para alguém citar 3 artigos da Constituição, ninguém vai saber. Sim, ela é gigantesca. Gigante e completamente emendada. Eu já perdi a conta de emendas. Tem Pode mais crer. de 130, 140, sei lá. Agora mesmo estão propondo uma emenda constitucional, questão lá do, que é do pra censurar teto. as pessoas. Ah, não, Não do teto, é projeto de emenda à Constituição. Então, toda hora ela é emendada, você já não tem mais a referência. Mas se for pegar ela crua, todo mundo sabe lá que no artigo 5º tem seus direitos. Mas, e os princípios, só que aqueles princípios são tirados conforme o cliente. Não vale para todo mundo. Essa coisa de isonomia é ilusão. Assim, Então, você tem uma Constituição super ampla. E aí, o Barroso, ele traz uma bandeira americana, que tem a ver com os globalistas, tem a ver com essa vertente acadêmica, que eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Não, eu acredito pra caralho no globalismo. Não estou falando do chapéu Tem de gente alumínio. que acha que é conspiração, mas eu não, é acho uma que vertente, inclusive, acadêmica, O tá? Macron, ele deu uma Exato. palestra, acho que esses dias Tudo a ver aí, com o Macron. Ele falou justamente isso, ó. Não, as pessoas estão achando que tem que ter mais de um polo político. Não, a gente tem que ter um polo político global decidindo. Ele falou com as palavras, depois procura. aí que a gente- Macron, Trudeau, são os líderes hoje do mundo, Biden, que acabam representando uma corrente verdadeira, Sim. né? Não é conspiratória, está ocorrendo. Tem muita gente poderosa querendo fazer Exatamente. uma organização central que domina supranacional. supranacional, Né, total. que é o suprapartidária. Então, o Barroso, ele é dessa corrente. Tem outros, tá? Eu estou pegando ele Entendi. porque ele é fácil apontar. Ele Perigoso. mesmo, ele se glamoriza por isso, ele acha isso bom. Então, ele tem aquele papo assim. As pessoas vão identificar, porque você viu isso em várias palestras dele, em várias declarações. Ele falando, olha, as pessoas são muito incivilizadas no Brasil. Eu sou muito civilizado, então eu vou te dar a solução... o que seria da sociedade déspota brasileira? esclarecido, O que seria da sociedade brasileira se nós não iluminássemos o caminho deles? Entendi. Isso foge, porque aí fica uma coisa meramente interpretativa. E o direito técnico, o direito acadêmico, que é o que eu estou falando, que desde o começo é uma ciência jurídica e deveria, pelo menos, obedecer à base, ele não permite isso. Porque se você abrir esse leque, você vai tirar o que é condicional para o cidadão, que é o seu direito individual. Eu não posso interferir no seu direito individual. É isso que o direito vem trazer, o positivado. Meramente, basicamente é isso. Né? O meu direito vai até onde vai o seu direito. Então, essa esfera tem que ficar muito separada. Só que essa coisa interpretativa, conforme está a sociedade, conforme o momento e conforme a maluquice da cabeça dele, isso abre um leque gigantesco. Então, leque que ele é quiser, defendente, né? ele defende essa corrente abertamente. De ativismo jurídico. É muito mais que ativismo jurídico, porque o ativismo, quando a gente fala ativismo judiciário, né? Quando foi aberto um precedente pelo Supremo, muito antes dessa coisa de Bolsonaro, que foi na época do Lula, se não me engano. Esse foi o primeiro precedente que abriu nesse sentido? Importante, sim. Né? Entendi. Foi num julgamento lá que eles decidiram que, como o Congresso Nacional não legislava, eles tinham que fazer algo por omissão. Então, você acaba fazendo uma norma via STF, por omissão. Eu discordo completamente disso. Eu acho que tem situações em medidas cautelares que você pode até fazer. Por exemplo, tem lá um grave ameaça, mas é duro você ver isso no âmbito do Supremo, porque o âmbito do Supremo é só matéria constitucional. Deveria ser só a interpretação da lei de forma constitucional, científica. porque inclusive. lei em si teria que ir para o STJ, mas crer. está tudo bagunçado. Ah, Então, a gente vê essa interpretação que eles estão fazendo, como começou lá atrás, né, por omissão. Só que o pessoal se apega na causa em si, que na questão era lá das relações homoafetivas. Para mim, eu não estou falando da causa, estou falando do método. Porque deveria ser, até para dar melhor embasamento e separar as coisas, e as pessoas, inclusive, ter mais direitos. Quem luta por essa bandeira deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional, com uma discussão aberta para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas entenderem o que é cidadania. E se pôr contra, a favor, no total,
parcial, sei lá. Não, mas democracia é isso, né? Exatamente. A gente não controla o resultado, quem controla é a maioria, né? Esse é o jogo que a gente Mas você tem jogar. que ter uma discussão aberta. Sim, né? sim. Então, Você houve uma supressão democraticamente disso. decidir como que o Brasil é. Exatamente. Eu não sou nem um pouco contra a união homoafetiva. Não, e nem quero, mesmo porque eu acho que a vida individual de cada um você responde. Sim. E é uma coisa muito inerente à sua vida particular, sim, entendeu? Sim, mas eu concordo com você que não é, tipo, era o correto, não, o certo é o Congresso passar essa lei. Com aí aprovado pelo Senado. E aí e com a discussão lá que tem audiência pública, é para isso que serve. O pessoal fala, não serve para nada. Não serve. Você tem um assunto, às vezes, muito polêmico, que vai mudar a sociedade, que vai ter um monte de lei em cascata, que vai afetar a vida daquele ser humano individual ali, positivamente ou negativamente, mas as pessoas precisam entender. Não pode vir na base da canetada. Não pode ser uma pessoa que decide. A democracia não é isso. Né? Ou dar essa impressão, que às vezes não é uma única pessoa, mas deu essa impressão. São 11 pessoas, né? Eu acho que tinha que ser pelo menos 50 milhões de pessoas tinham que decidir algo assim, né? Exatamente. Sim. A gente vê um processo muito parecido que está acontecendo, a Constituição lá do Boric, da Colômbia, lá que eles tentaram fazer um monte de coisa, tentaram ser via canetada. Ele não estava errado de fazer o procedimento, porque aquilo foi estipulado através de um plebiscito, só que ele tentou colocar as ideias dele. Essa parte ele errou bastante, entende? E a população rechaçou, porque a população entendeu que aquilo não era a prioridade. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.